Pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso estudo semanal, que estamos iniciando agora com a proteção dos nossos mentores, nossos amparadores espirituais, para que nós possamos levar a todos, ainda virtualmente somente, sem presença de público, nesse nosso estudo. Estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. Já iniciamos no capítulo 3. Agora, hoje, nós vamos ver os itens 5 a 9 do capítulo 3, para vocês acompanharem em casa. 5 a 9. Então, o que Kardec diz para nós? Que o homem fala sobre a composição do homem. Que nós somos compostos do corpo e do espírito. Ele está dizendo tudo isso aí, gente. Nós estamos falando do céu, já vimos figurativamente o que é o céu e o que é paraíso, o que é inferno. Então, esses conceitos são muito importantes. A gente pensa que não são importantes a gente saber. Mas é sempre bom, principalmente para os que estão chegando na doutrina espírita, agora, que ainda tem muito conhecimento, que estão começando a ler. Então, é muito importante a gente entender esses ensinamentos. Então, diz aqui no capítulo 5, o homem é composto do corpo e do espírito. Corpo, espírito. Então, nós temos o ser animado, que é o espírito, e o corpo, que só existe em função do espírito. Quando o espírito deixa o corpo se deteriora e decompõe, verdade? Então, diz assim, o espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. E o corpo é o envoltório material que reveste temporariamente o espírito para o cumprimento da sua missão na Terra, e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento espiritual. O corpo usado, nós já sabemos, ele tem um prazo de validade. Normalmente, tirando os desencarnes precoces, ele tem um prazo de validade de 100, máximo que a gente vê hoje, com raríssimas exceções, 100. Já vimos casos de pessoas com 100 anos, 110, mas nunca mais do que isso, por enquanto. No futuro, a gente não sabe, pode-se mudar muitas coisas nisso aí, é verdade? Então, o corpo usado se destrói e o espírito, veja que interessante, o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo não é senão uma matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o faz agir. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, quando o espírito deixa o corpo, ele reentra no mundo espiritual, de onde saiu para o desencarne. Esse período que nós saímos, nós liberamos nosso corpo para a Terra, no sentido figurado, quando existe o desencarne, o espírito vai para a erraticidade. Então é sempre bom lembrar o que é erraticidade. É o período em que o espírito está no mundo espiritual, se preparando, acertando, se reencontrando com familiares, com amigos, passando às vezes por zonas não muito agradáveis, de acordo com a sua condição mental, emocional, aquilo que é, mas vai seguindo a evolução no mundo espiritual, também se preparando, adquirindo conhecimentos para uma nova volta. Reencarnação, de novo, religar de novo, ligar a um corpo com que objetivo? O objetivo principal é a evolução, estamos aqui para evoluir, não podemos esquecer disso. Então, estamos sabendo como se processa, então, o espírito no mundo espiritual. Por isso, o céu e o inferno. E o subtítulo, que é o mais importante que eu acho, é a justiça divina segundo o Espiritismo, desse livro. Que nós vamos entender a beleza, quando chegarmos no final desse livro,
desse estudo, nós vamos entender Deus de uma maneira muito, 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 muito boa, principalmente da sua justiça, da sua bondade, e isso vai nos abrir um leque muito grande para que nós possamos reciclar a nossa vida, entendermos a necessidade que nós temos de viver bem enquanto estamos encarnados. Porque a encarnação, o que muitos pensam que é um castigo, que é uma tragédia, é uma bênção. É a oportunidade que exatamente vem para matar, entre aspas, o céu, o inferno e o céu. O inferno de fogo, das penas eternas, e o céu ocioso. Não. Deus nos ama tanto que nos quer evoluídos, do átomo até o arcanjo. Então aí estamos nessa trilha. E hoje, nós conhecendo a doutrina espírita, que vem trazer para nós, descortinando o invisível, que é muito importante, desmistificando os milagres, as assombrações da vida, desmistificando o inferno sofredor, vai nos dar, o objetivo é esse, vai nos dar uma calma, uma tranquilidade, para que nós possamos sempre reavaliar a nossa vida, corrigir rumos. Olha, é muito importante isso, gente, corrigir rumos. Isso é fundamental. Essa correção de rumos, o que seria isso? Exatamente, nós nos livrarmos do sentimento da culpa, daquela culpa rançosa que nós às vezes mergulhamos porque fizemos algo em desacordo lá atrás e esquecemos de viver, de aproveitar essa encarnação. Então, com esse conhecimento, mostrando que nós temos o livre-arbítrio, que nós conhecemos a lei de causa e efeito, que nós entendemos a reencarnação, nós temos tudo para fazer da nossa reencarnação, por mais difícil que ela seja, que ela tenha um final excelente em termos de evolução espiritual. Não se esqueçam disso. É um parênteses dentro daquilo que nós estamos vendo aqui, mas que sirva de alento para todos vocês. Isso é muito importante. Seguindo. Há, pois, o mundo corporal composto por espíritos encarnados. Mundo corporal. E o mundo espiritual composto pelos espíritos desencarnados. Então, nós aqui estamos espíritos encarnados. E nos rodeando, essa multidão silenciosa que nós não vemos, mas que estão por aí, numa outra dimensão, são os espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, pelo próprio fato do seu envoltório ser material, estão ligados à Terra ou a qualquer outro planeta. Veja bem, estamos falando em universo, não como a Terra sendo o centro do universo. Esqueçam essa ideia, vamos ampliar nossos horizontes. A lei de Deus é para todos os globos, todos os orbes, tudo que existe de ser vivo no universo, a lei de Deus é a mesma para todos, não se esqueçam disso. O mundo espiritual está por... Onde que está? O mundo espiritual está por toda parte, ao nosso redor e no espaço. São dimensões, nós estamos na dimensão material. Os espíritos estão na outra dimensão. Eles estão aqui, mas nós não podemos vê-los ou tocá-los, a maioria. Tirando, lógico, os médios, né, que têm essa capacidade de vê-los. Mas nem sempre são assim, saindo e já enxergando. Raros são os médios que têm essa potencialidade. Nenhum limite lhes será assinalado, em razão da sua natureza fluídica do seu envoltório. Os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, como nós encarnados, vencem distâncias com a rapidez do pensamento. Olha, gente, pensamento é tudo. É a base nossa aqui na Terra, de encarnados e desencarnados. O pensamento é a nossa melhor arma, no bom sentido de dizer, para nos conectarmos
com forças do bem, forças boas, como também temos também a capacidade de nos ligarmos às trevas. Então, o pensamento é a base de todos os nossos atos, de todos os nossos céus, de todos os nossos infernos, podemos dizer assim, que acontecem em nossa vida. Tudo começa no pensamento, para a gente entender a beleza e a responsabilidade que nós devemos ter com o pensamento. É a nossa conexão interfísica, física e interfísica. Física, comunicamos aqui, interfísica com o mundo espiritual. Somos o que pensamos, atraímos o que pensamos. Não se esqueçam disso jamais. A morte do corpo é a ruptura dos laços que mantém os espíritos cativos, porque nós estamos presos. A reencarnação, podemos dizer, é aquele colégio interno que nós vamos ficar internados, estudando, e só sairemos depois que colarmos grau, podemos dizer assim. As férias, que seriam as férias para nós internados? Quando dormimos, nós temos uma pequena, breve descanso, em que nós nos ligamos ao mundo espiritual. Todo mundo sonha, todo mundo quando dorme, o corpo, o espírito se liberta, semi-liberto, vamos, de acordo com o que pensamos, é o que vamos encontrar durante o sono. Então, mas voltamos ao colégio interno, que é a nossa vida, aqui. Então, nós somos internos, estamos internados na Terra, praticamente, por um período, uns com pouco tempo, outros com muito tempo, não interessa, cada um tem a sua missão, cada um de nós tem a sua missão aqui, e o seu tônus vital, podemos dizer assim, que vai nos dizer quanto tempo nosso corpo tem para cumprir a missão que nós nos propusemos a fazer lá no nosso planejamento reencarnatório que todos nós passamos. Ok? Então, gente, para a gente começar a entender. Então, resumindo, nós podemos dizer que o homem é composto de corpo e espírito, para vocês não esquecerem, corpo e espírito. O espírito é o ser principal em razão e da inteligência, ele comanda. O corpo é o envoltório material, que reveste temporariamente o espírito para o cumprimento da missão aqui na Terra. Todos nós temos uma missão aqui na Terra, ou expiatória, ou de provas, ou até uma missão espiritual também, dependendo da nossa capacidade evolutiva. Nós podemos ter isso. O corpo se destrói. Com o desencarne, ele automaticamente, mas o espírito continua. Olha, gente, vou falar para vocês, é bom lembrar. Qual a diferença de eterno e de imortal? Eterno é só Deus. Por quê? Porque ele é incriado, nós não sabemos, é incriado, ele é eterno, mas ele nos criou e nos tornou imortais. Então muitas pessoas pensam assim, eu vou me suicidar, vou sair dessa, vou ficar livre, nunca mais venho. Nada, o espírito não morre jamais, ele pode estacionar, regredir nunca, mas vai voltar pela lei de causa e efeito. Erramos, se não conseguimos nos redimir ainda encarnados, iremos voltar para quitar débitos passados e seguir adiante. É da lei cósmica universal de Deus. Não escapamos disso. Então, para a gente entender, verdade? Os espíritos encarnados estão ligados à Terra ou a outro globo, não interessa. Ou a Marte, Vênus, outro lá na Sirius, ou noutra galáxia, não interessa. Não interessa. Para a gente abrir a nossa visão sobre o universo. Sempre é bom a gente entender isso aí. O que mais nós podemos dizer? Que os desencarnados pertencem ao mundo espiritual, que não tem fronteiras, onde as distâncias são cobertas com a rapidez do pensamento. Pensamos, nos conectamos. Quando oramos com a fé raciocinada que temos, nos ligamos, é automático.
Esteja o Espírito aonde estiver, ele vai receber. Por isso, gente, nós precisamos muito pelos nossos queridos que já se foram, dar pensamentos bons, de luz, saudade sim, mas de energia boa, de amor, de gratidão, nossos pais que já se foram. Eles recebem instantaneamente e é um bálsamo para eles, um bálsamo. Principalmente, nós não sabemos, pode ser que eles estejam ainda em lugares sombrios ou ainda não acordaram para a vida espiritual e com essas nossas vibrações de amor, de carinho, de gratidão, é uma injeção de ânimo para que eles sigam adiante. É fundamental. E os que já saíram vão sentir eternamente ligados a nós pela força maior que Jesus nos ensinou, que é a força do amor, que independe de barreiras de corpo físico. Não, independe. Estão sempre conectados conosco, de acordo com aquilo que pensamos, que somos e que agimos. Não se esqueçam disso. Então, sem o corpo, o espírito é tudo. A vida é a inteligência. E ao deixar o corpo, retornamos ao mundo espiritual, um período que se chama erraticidade. Recapitulando, período que nós ficamos no mundo espiritual, aguardando nossa próxima reencarnação. Quanto tempo? Cada caso é um caso. Uns podem reencarnar logo, outros demoram anos, outros séculos. Não sabemos. Cada um segundo suas obras, já disse Jesus, não é verdade? Então agora, espero que vocês tenham entendido o item 5, exatamente, que fala do corpo e do espírito, fala exatamente do mundo corporal, do mundo físico e do mundo espiritual. Eu acho que vocês entenderam. Leia com calma, vocês vão cada vez mais assimilar isso aí. Vamos agora por o item 6. O item 6 vem falar como são criados os espíritos. Diz aqui, vamos iniciar, os que têm livro, estão em casa, podem acompanhar. Item 6, capítulo 3. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão de tudo adquirir e progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Veja bem, a cadeia evolutiva começa no mineral, passa para o vegetal, passa para o animal, até chegar no reino hominal. O mineral é de outros mundos, o que está fazendo mineral aqui vai ser vegetal em outros planetas, o vegetal que está aqui hoje vai ser um animal em outros mundos, e assim está cumprindo a cadeia evolutiva. E o animal também vai ser homem, arrumando aqui em outros planetas também, tudo está na cadeia evolutiva. Quando o homem adentra no reino hominal, que deixa o reino animal, ele vai receber a inteligência. E vai começar com a razão e inteligência. Ou seja, vai começar, o início dele é o beabá, é uma criancinha sabendo falar, aprendendo a falar. Começa com 2 sílabas, dando nome ainda às coisas que não tinha nome. Começa o seu relacionamento e começa a partir, que nós vimos aqui, do seu livre-arbítrio. Então, nós começamos lá, ainda saindo da fase dos instintos, nós vamos começar a fazer escolhas. E quanto mais nós conhecemos as coisas, as nossas escolhas têm que ser melhores. Se nós escolhermos mal, sabendo que está fazendo mal, vai resultar num reflexo negativo. Então, quanto mais fácil a evolução é quando nós fazemos as escolhas certas. Porque as escolhas nossas, ditadas pela nossa capacidade de escolher, ou seja, do livre-arbítrio nosso, vai gerar uma consequência, que é regulada pela lei de causa e efeito. Quando escolhemos bem, o reflexo é bom. Quando escolhemos mal, o reflexo não é bom. Então, quando todos esses reflexos vão refletir na evolução do espírito. E ele vai entendendo, a partir das escolhas, erradas ou boas, que ele precisa, às vezes na própria existência, vai vendo as consequências. E
continuando a fazer aqueles pensamentos negativos, vai cada vez exatos negativos, vai piorando. Então, a evolução é quando você, pelo conhecimento, pela razão, entende, sente Deus dentro de nós, que Deus está dentro de cada um de nós. Nós sentimos a lei de Deus dentro da nossa consciência. Quando nós sentimos isso, que lesamos a nós ou ao próximo, nós estamos realmente começando a nossa evolução, que começa-se com o arrependimento daquelas coisas negativas. Quando nos arrependemos, o arrependimento sincero, o que vai acontecer? Vai nos dar forças para não repetir aquele mesma coisa que gerou aquilo. Aí nós vamos partir para o sofrimento que vem, né, que é a expiação daquela culpa, e partimos para a reparação. Quando reparamos aqui encarnados, nós quitamos esse débito e não vai conosco para o mundo espiritual. Quando não conseguimos resolver, por exemplo, uma briga, um ódio que não foi devidamente reconciliado aqui, algo muito ruim, negativo, que ninguém sabe, mas você sabe. Quando você não se perdoou, fez uma coisa e carregou aquela culpa horrível à sua existência, isso aí, quando acordamos no mundo espiritual, nós vamos ter a possibilidade de ver tudo isso e vamos ser convidados, nós nos convidamos, entendemos e vamos programar a nossa próxima encarnação para quitar essas pendências que não foram acertadas enquanto estivermos aqui, ok? Isso aí é um adendo só para a gente entender. Pelo progresso, o homem, os espíritos simples e ignorantes, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. Então, quanto mais evoluído, por isso que diz que os espíritos se atraem pela sua capacidade interna de cada um deles, pelo que sentem. Então, nós somos atraídos pelo aquilo que pensamos e que somos. Então, por isso que se unem, os espíritos bons estão juntos, os espíritos negativos se agregam, e assim como aqui no mundo material, no mundo espiritual também ocorre isso. E aí, nós vamos ver o primeiro conceito de felicidade. Olha que interessante, primeiro conceito de felicidade, que nós vamos entender aqui na Terra. Olha que legal, os que têm o livro, eu aconselharia vocês grifarem esse pedaço aí, de a felicidade até em lugar distinto, é muito interessante. Vou ler para vocês, os que não têm livro, para entender. A felicidade está em razão do progresso alcançado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente, sem que tenham necessidade de estar cada um em lugar distinto. Então pode estar junto, um ser feliz, um outro. Dois irmãos, criados do mesmo jeito, um tem um padrão diferente, espiritual diferente, outros jeito de agir e o outro não. Então, um pode estar se sentindo bem feliz e o outro infeliz. Embora estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, enquanto tudo é resplandecente ao outro, ao redor do outro, absolutamente como para um cego e um vidente que se dão as mãos. Um percebe a luz e não faz nenhuma impressão sobre o seu vizinho. O vidente, o que vê, está vendo a luz, e o que é cego, não vê nada, né? Então, gente, a felicidade dos espíritos, sendo inerente às qualidades que possuem, eles aurem por toda parte onde a encontram, na superfície da terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Daí depende. Então, a felicidade ou infelicidade mora dentro de cada um de nós. Não podemos jamais esquecer disso. Mora de cada um. Tem dentro de si a felicidade ou a infelicidade, o céu ou o inferno. São estados de consciência. Não podemos esquecer. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa situação. Se em um concerto
concerto de música, se encontre dois homens, um bom músico de ouvido experimentado, outro sem conhecimento da música e com sentido de audição pouco delicado. O primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto que o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa nenhuma impressão ao outro, aquele que não está ouvindo direito e não está sendo tocado pela música. Em razão da sua aptidão, assim ocorre com todos os gostos dos espíritos, que estão em razão da sua aptidão em senti-los. Uns sentem, outros não. A mesma música, uns sentem, a mesma situação, para um é o suprassumo e para outros não é nada, devido ao grau evolutivo estar em diferenças. Então, na mesma família, o grau de evolução também, uns estão lá na frente, outros mais atrás, é natural. São os dedos das mãos, a família. Cada um, às vezes, está num nível, ok? O mundo espiritual tem por toda parte esplendores, harmonias e sensações, que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nada entrevêm e que não são acessíveis, senão espíritos depurados. É o que eu disse há pouco. De acordo com o que pensamos, nós vamos atrair na mesma capacidade daquilo que é. Se você não melhorar a capacidade sua de conexão espiritual através dos pensamentos, das palavras e das atitudes, que começa tudo com o pensamento, nós atrairemos companhias boas ou companhias más. Lamentavelmente, isso é que ocorre. Ok, gente? Então, resumindo o item 6, vamos resumir. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Sabe disso, que nós vamos devagarzinho seguindo a nossa caminhada. Mas com toda a capacidade de evoluir, sempre observando a palavrinha mágica, livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio, nem Ele interfere. Nós somos responsáveis pela lei de causa e efeito. Nós temos essa capacidade, liberdade de escolher. Façamos boas escolhas. Pelo progresso individual, adquirem novos conhecimentos, desenvolvem novas habilidades, portanto, estão aptos a captar novas sensações que os espíritos menos evoluídos nem imaginam que existam. Nem imaginam. Olha para vocês verem. O que é o sentido de felicidade? Nós estamos muito calcados na felicidade material, mas a felicidade espiritual é algo inimaginável para que a gente está encarnado, para muitos nós encarnados. Não avaliamos o que seria essa felicidade. A felicidade dos espíritos é inerente a qualidades que possui, ou seja, está na razão direta do progresso alcançado. Razão direta do progresso alcançado. De sorte que dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro. Unicamente, que eu disse há pouco, porque não tem o mesmo desenvolvimento moral, adiantamento intelectual e moral do outro. Ok? Item 7. Vamos falar sobre o progresso dos espíritos. Como que se processa esse progresso? Olha para você, tudo isso, gente, dentro do capítulo do céu. Para nós chegarmos na conclusão como que o céu ou o inferno, refaço mais uma vez, está dentro de cada um de nós. Não é um lugar físico, como as religiões atemorizaram e atemorizam ainda muita gente, figura do diabo, do inferno incandescente. Vamos e tirando isso da nossa cabeça. O que diz o item 7? Que o progresso entre os espíritos é fruto do seu próprio trabalho, que pode adiantá-lo ou retardá-lo. Como? Livre-arbítrio. Vimos acima no item lá. São livres para trabalhar o seu adiantamento, com mais ou menos atividade ou negligência. Muitos de nós somos negligentes. Deixa para amanhã. É muito comum a gente ouvir pessoas, às vezes, que nem católicos, nem espíritas são, às vezes católicos protestantes. Vamos fazer isso? Vamos deixar para a próxima encarnação? E aí? Isso chama-se negligência. E será cobrado. Você teve tudo nas mãos para fazer isso, e foi negligente, omisso. Complicadíssimo, viu? Complicadíssimo. O bem tem que ser... Deixar de fazer o bem e deixar de fazer o mal não quer dizer adiantamento, não. Se tivemos todo na mão para fazer o bem e não fizemos,
seremos cobrados por isso. E se pudermos evitar o mal e não fizermos, não é problema meu, e se tinha condições, seremos cobrados também. A quem muito foi dado, muito será pedido. Não se esqueçam disso. Então, resumindo as palavras de Cristo, né? A cada um segundo as suas obras. A gente entender isso que nós estamos vendo aqui. E vai falar aqui também que o espírito que estacionou nas faixas inferiores não tem que culpar ninguém, a não ser a si próprio. Se ele parou, por que uns avançam mais e outros não? Não adianta reclamar, por que o outro está na frente e eu estou atrás aqui? É aquela história de uma classe de aula. Os que levam a sério, estudam, vão ter notas boas, vão passar de ano direto, sem provas finais. E aquele carretão que está lá atrás, ele vai ficar, por que eu vou estar lá e eu estou aqui atrás? Ele é queridinho do professor. Não tem queridinho não, é mérito, meritocracia. Estude, procure ajuda enquanto está lá, que você vai também. Aí vai para a prova final, vai para a segunda época e às vezes carrega uma dependência ou uma reprovação. Culpa quem? Nós temos mania, é tão fácil culpar os outros, né? Pelas nossas desditas, eu estou azarado, aquela pessoa me puxou meu tapete, aquele ali que fez aquilo ali, gente, pelo amor de Deus, nós somos responsáveis. A primeira coisa que a doutrina dá para nós é isso, é que nós tenhamos responsabilidade com o nosso corpo, com o nosso espírito. Não estamos aqui para brincar. Não é uma colônia de férias a Terra só para curtir a vida. O corpo lindo acaba, a beleza física acaba. Os bens, hoje você tem, amanhã pode não ter. Hoje você tem o poder, amanhã você está na cadeia. Porque usou mal, deturpou o poder. E aí? E a parte espiritual, como é que fica? Esse pensamento nós precisamos fazer sempre, esse questionamento. Não podemos jamais esquecer disso, porque senão vamos perder uma oportunidade de ouro, que é a nossa presente encarnação. Não podemos esquecer disso, jamais. Aqueles que progrediram têm todo o mérito e fazem jus à felicidade suprema. Aí nós vamos lá no segundo parágrafo. A felicidade suprema não é o quinhão, senão dos espíritos perfeitos, de outro modo, dos puros espíritos. Então, quando nós chegarmos à perfeição, que vamos chegar um dia, aí sim nós vamos ter a felicidade suprema, total, 100% feliz. Vamos ter essa capacidade de captar essa felicidade, que nós vamos ver, que dizem os espíritos, que não tem nada a ver com esse dito felicidade que nós temos por aqui. Somos amarrados muito à matéria. Isso é complicado, gente, muito complicado. Precisamos atentar para isso. Eles não alcançam senão depois de terem progredido em inteligência e moralidade. É as duas asas da evolução nossa. Hoje, a inteligência está lá na frente. E a moralidade é meio cambeta. E o passarinho, ele não consegue voar com a asa só. Ele vai dando pulo. E vai caindo, vai cair. Não tem como. Então, o ideal que a doutrina traz para nós, que estamos saindo agora de um mundo de provas e expiações, adentrando um mundo de regeneração, onde o bem vai ser predominante, vai existir o mal, mas o bem será predominante, nós vamos ter exatamente, começar o nosso voo com as duas asas. Porque aí nós vamos entender que moralidade engloba caridade. Caridade, a doutrina nos explica que é indulgência, beneficência e perdão das ofensas. Quando nós englobarmos isso, nós estamos evoluindo, quando nós estamos sabendo perdoar, quando nós estamos sendo indulgentes com os defeitos alheios, não julgando como se nós fôssemos perfeitos, e como nós fomos beneficentes, sermos bons para as pessoas, isso é muito importante. Aí nós vamos realmente adiantar, apressar a nossa caminhada evolutiva. Mas para isso, não, atualmente, nós estamos quase que sempre, podemos dizer assim, nós somos tocados para a melhora depois de um sofrimento muito grande, quando a dor bate à nossa porta. Enquanto ela estiver batendo na porta do nosso próximo, estou nem aí, mas na hora que chega, aí complica.
Então, não precisamos esperar a dor para nós nos acertarmos. Para ver aquilo que precisamos ser reparado, fazer a reparação. Para aquilo que nós precisamos nos amar, nos perdoarmos, nós temos que nos amar, nos perdoarmos também para seguirmos adiante. E aí nós vamos motivando a nossa vida. Nós estamos, podemos dizer, metaforicamente falando, que estamos criando dentro de nós um céu. Estamos em harmonia com a natureza, com as pessoas, com o trabalho, na convivência, com a família. E, logicamente, fazendo tudo isso, nós estamos em harmonia com quem? Com Deus, que está dentro de nós. Isso é muito interessante. Então, precisamos evoluir inteligência e moralidade. As duas evoluções raramente acontecem ao mesmo tempo. Disse há pouco. Os mundos primitivos, provas e expiações, a inteligência vai na frente. Ela é necessária. Não vamos dizer que ela não é necessária. É. Porque com a inteligência vão criando as facilidades da vida na Terra. Antes dura. Vejam bem, Thomas Edison, a eletricidade, tantas outras invenções. Seib com as vacinas, tantas outras vacinas. Então, pessoas fantásticas que são frutos da misericórdia de Deus, que vêm para atenuar a lei de causa e efeito, para dar-nos fortaleza de seguirmos adiante. Quando nós entendemos isso, sabendo que tantas pessoas boas estão ajudando, nós esquecemos de mentalizar essas pessoas, mandar uma luz para os cientistas do mundo, para os médicos, para os engenheiros que estão fazendo novas tecnologias, para o nosso conforto. Mas, tudo bem, temos o conforto, fantástico hoje. Essa capacidade que nós temos aqui agora, através de um celular, nós fazemos transmissão, estão indo para o mundo inteiro. Do mundo inteiro está nos vendo. Vão acessar e vão nos ver aqui de Pouso Alegre, falando para o mundo, através de um celular, que antes precisava de câmeras fantásticas. Não precisa mais disso. Agora, a moralidade agora, com a chegada, o início da regeneração, aqueles que não se adequarem mais, que não quiserem, estão negligentes com as suas vidas, negligente é a palavra correta, serão convidados, entre aspas, vão reencarnar em mundos primitivos, porque não valorizaram a oportunidade que estão tendo, não terão essa oportunidade de voltarem à Terra. A Terra será realmente o mundo dos bons. Pensem nisso. Não estou ameaçando ninguém falando uma tragédia, não, é um problema de despertamento. Nós precisamos nos despertar, valorizar muito a nossa vida, valorizar as pessoas que nos cercam, valorizar até nossos inimigos, porque eles vão nos obrigar a pensar se realmente nós estamos bem ou eles estão certos a respeito de nós. Pensem nisso. Ok, gente? Esse é o capítulo 7. Vamos para o 8. Item 8. Vamos falar sobre a reencarnação agora. Por que ela é necessária? A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual. Olha que beleza. Se já pensou, esses cientistas, eles já foram lá no mundo espiritual, já foram a sementinha dele, vêm com a missão de nascerem dentro aqui, de estudarem, de aprimorarem, já são canalizados para aquela área, criam coisas fantásticas na área médica, na área da engenharia, na área da economia, preparando o mundo físico para a nova etapa evolutiva espiritual. Fantástico. Então, essas encarnações são fantásticas. A nossa encarnação é fantástica, gente. Analisem. Temos a capacidade de receber um corpo, que precisamos amá-lo, sim. É o necessário para nós. Recebemos uma família. Minha família me abandonou, não interessa. Mas os genes foram dados pelo seu pai e sua mãe. Não interessa. Tem que ser grato a eles. Porque pai é o que cria, nem é só aquele que
que faz, né? Que dá o seu sêmen e seu óvulo para isso. Não. Pensem nisso. Pensem muito sério nisso. Valorizem a vida. Seguindo, ao progresso intelectual, pela atividade que está obrigado a desdobrar no trabalho, e ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns dos outros. Não evoluímos sozinhos. Não tem como. Só evoluímos convivendo. Relações interpessoais é necessário. Com os nossos afetos, nossos desafetos, essa convivência que nós, quando tiramos a emoção da raiva, tiramos a emoção da paixão e vamos entender o amor, vamos entender a convivência, a tolerância, nós estamos literalmente matando o homem velho que está dentro de nós e nascendo um homem novo. Esse é o nosso objetivo. Então, diz aqui Kardec, a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. Você sabe o que é pedra de toque? É uma pedrinha que os joalheiros têm, quando pegam um objeto dourado, ele passa lá. Se for ouro, o risco é diferente. Se for metal comum, é outro tipo de risco. Ele vai saber se é ouro, ou seja, vai saber conhecer as boas e más qualidades. Entenderam? A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra. Tudo isso constitui o homem de bem ou o homem perverso. As virtudes estão aqui listadas algumas, e as maldades também. Tem por objetivo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse sozinho, não haveria nem vícios nem virtudes, se pelo isolamento ele se preserva do mal e anula o bem. Vocês entenderam como é importante? Então não adianta enclausurar, ser um ermitão, ir lá para as montanhas, ficar sozinho, não convivendo com ninguém, vai estar em contato com Deus. Não vamos julgar, mas será que isso, aquele ser que foi criado simples e ignorante, que precisa seguir adiante, às vezes está lá fechado, mas tem um mal latente dentro dele, e daí? Como é que faz? Então, gente, resumindo, as reencarnações sucessivas são necessárias ao duplo progresso, moral e espiritual. Vejam bem, intelectual do espírito, moral e intelectual. Vamos ver que isso aí vai dar o progresso espiritual. Desculpe, eu enganei. Então é moral e intelectual. As duas juntas vai dar o progresso total espiritual. Ela é inerente à inferioridade do espírito, não sendo mais necessária quando o espírito atinge a perfeição. É óbvio. Os espíritos puros não têm necessidade de reencarnarem. Por quê, gente? Porque as escolhas deles são perfeitas. Só geram coisa boa. E só voltamos aqui para adquirir virtudes que eles já têm. E para corrigir erros que eles não têm mais. Então, não tem necessidade de reencarnação mais. Um dia, nós todos também não vamos ter necessidade de reencarnar. Lá na frente. Mas, por enquanto, vamos viver hoje. Hoje, a necessidade é premente da nossa transformação moral. Não se esqueçam disso. Céu e inferno. Coloquem isso na cabeça. O convívio em sociedade é que nos mostra quem realmente somos e nos proporciona a oportunidade de evoluir. Não evoluímos sem convivência. Pensem nisso. Marido, mulher, pai, filho, irmãos, tios, a convivência. Todos os relacionamentos, não só de homem e mulher, os relacionamentos estão todos aí, estão liberados, mas existindo amor, quem somos nós para julgar? São também um tipo de convivência e precisam ser acertados de alguma forma. Não é verdade? Esse foi o item 8. Eu acho, estou indo devagar, para que todos possam entender bem, ok? Então vamos ao nosso último item do estudo de hoje,
E se não precisasse de encarnar? Será que era viável isso? Se fosse uma encarnação só? O que os Espíritos dizem para nós? Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para que o Espírito possa adquirir tudo o que lhe falta em bem e se desfazer de tudo que há de mal em si. É natural. Somos caminheiros da eternidade. Simples e ignorante, fomos de tudo, violentos, estupradores, malfeitores. Tudo isso passou na nossa vida. Usurpamos poder, matamos, assassinamos, nos suicidamos. Não sabemos, mas é uma bagagem. Agora, se Deus criasse só o espírito, como dizem algumas religiões, na hora da fecundação, que paizinho ruinzinho seria Deus, né? De criar um perfeito, outro imperfeito, um com problema mental, outro não, um feio, outro bonito, um rico, outro pobre. Que Deus seria esse? E morre e vai para o céu ou para o inferno? O que é aquele ser criado que nasce todo ruim? Vai ter. Então ele morrendo vai ficar aquela mesma aparência de um ser débil, vai estar no mundo espiritual. O que ele vai fazer no céu? Por que isso? E daí? E o inferno? Vai sofrer eternamente porque errou, porque não foi perdoado? Pensem nisso. Não dá. Então, a gente precisa que uma só existência. Por que é interessante? Essa reencarnação que nos permite a evolução moral e intelectual. Porque a natureza não dá saltos, gente, não podemos esquecer, tudo. São bilhões de anos, nós já estudamos aqui na Gênesis, a formação da Terra foram bilhões de anos. Para germinar o homem na Terra aqui, quando recebeu a razão, foram 1.500.000 anos até eles começarem a sua evolução. 1.500.000 anos. Até que do homem Pithecanthropus erectus chegar até o homem sapiens sapiens, sabe? 1.500.000 anos. 1.500.000 anos. Analisem. Então, tudo tem uma sequência. Agora nós chegamos no estágio que as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido. É o momento. Canalizando. Em cada existência, o espírito leva o que adquiriu nas precedentes, nas passadas, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, está no segundo parágrafo isso, intuitivos, em inteligência e moralidade. Cada existência, assim, um passo adiante no caminho do progresso. Olha que beleza. Então, a intuição que vem, a bagagem nossa, tem dentro de nós. Quantos que nós temos tendências que são despertadas a partir da puberdade, com o desenvolvimento, a abertura da glândula pineal. As tendências do passado, remoto ou recente, são libertadas. Aí, muitas das revoltas dos jovens, da adolescência, refere-se a esse desabrochar, que os pais, a família, os amigos têm muito a ver para que possa ser suportada essa situação. Muito interessante. Então, resumindo, a encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela não é mais necessária àqueles que lhe ultrapassaram o limite e progridem no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores, que nada mais tem da materialidade terrestre. Viu que interessante? Vamos resumir isso aqui então. Uma só existência corporal seria insuficiente para que o espírito pudesse juntar todas as qualidades necessárias a ser puro e eliminar todos os seus vícios. Impossível. Não seria justo existir que um selvagem atinja uma encarnação na mesma condição moral e intelectual de um homem que desde o nascimento foi cercado de todas as condições para se desenvolver. Aí que está, cada um segundo as suas obras. Tudo tem uma escala evolutiva, cada um está no seu estágio. Então, a cada nova encarnação, o espírito traz o aprendizado das existências anteriores, sempre com a possibilidade de dar mais um passo adiante. Quando os espíritos alcançam um nível superior de evolução, não necessitam mais de encarnar.
E quando o fazem, só por missão de ajuda aos menos evoluídos. Missionários de luz sempre nós recebemos na Terra. Muitos vêm com aquele objetivo. Para tirar um pouco das dúvidas, para o pessoal que está em casa então, vamos dar uma olhada no nosso quadro sinótico ali e vamos ver alguma coisa que nós precisamos, um tira-dúvida para nós. Para fechar esses itens 5 a 9, mais uma vez, para que todos possam entender. Pergunta-se, onde está o plano espiritual segundo o Espiritismo? Vamos ler lá. O Espiritismo ensina que o plano espiritual não é uma região fixa e determinada no espaço, mas sim um plano que envolve completamente o plano material e se estende para além dos limites do plano material. Não há fronteira que delimita um e outro plano, pois estão sobrepostos, ou seja, dimensões diferentes. Em verdade, há uma fronteira vibratória, isto é, desde que o espírito desencarne ou o encarnado médio expanda o perispírito, ele acessa o plano espiritual. Vibratória. Então, de acordo com os médios, né, a comunicação, ele acessa o mundo espiritual quando recebe espíritos nas reuniões mediúnicas. Segunda, para o Espiritismo, estar em um lugar feliz é suficiente para que o espírito seja feliz? Olha a pergunta. Para o Espiritismo, estar em um lugar feliz é suficiente para que o espírito seja feliz? Por quê? Vamos lá ver a resposta. Não é suficiente. Para a doutrina espírita, o céu, digamos assim, é um estado de consciência, falei há pouco, definido segundo o Livro dos Espíritos, como consciência tranquila e fé no futuro. Nessas condições, a localização geográfica é indiferente para que o espírito experimente a felicidade celeste. Está dentro. Espíritos bons são felizes, estão agrupados entre os bons. Estão entre os maus em missão de ajuda, eles vão para ajudar, estão sempre trabalhando, nunca param de trabalhar. A felicidade depende do nosso próprio esforço, ou seja, é de nossa inteira responsabilidade o segmento do bem ou do mal que conhecemos. Volta na felicidade relativa, que nós vimos lá no começo. A importância do desenvolvimento moral acompanhar o espiritual. Ok, gente? Vamos ver mais um questionamento para marcar bem o que nós estudamos aqui hoje. Como os espíritos progridem? Presta atenção, vamos ler lá, juntos. Os espíritos progridem pelos próprios esforços. Allan Kardec afirma que o progresso intelectual se dá pelo trabalho a que a vida material nos obriga. E o progresso moral pela vida em relação aos outros espíritos, dividindo obrigações, multiplicando conquistas. A interpessoalidade da convivência nós aqui, que nós conseguimos evoluir. Não podemos esquecer disso. Precisamos, nessa convivência harmônica e às vezes não, que nós conseguimos. E a última, para a gente encerrar o estudo de hoje. No que a encarnação se relaciona com o progresso do espírito? Por que a necessidade que vimos agora, no item 9? Por que a unicidade da existência prejudica o progresso do espírito? Se fosse só uma vida, só uma existência? Vamos ver, vamos estudar juntos agora. Vamos lá. Com a encarnação, o espírito será obrigado a trabalhar e a conviver com outros homens. A convivência nossa aqui. Ela preenche as necessidades primeiras do desenvolvimento espiritual e moral. Caso o espírito nunca encarnasse ou reencarnasse, nunca experimentaria necessidades, por conseguinte, nunca exercitaria suas potencialidades diversas. É na convivência. Potencialidades, podem ser boas ou más, é convivendo, né? Quando você odeia, por exemplo, e prejudica, você está vendo uma potencialidade negativa.
Estamos negativando e estamos, pelo livre-arbítrio, aprendemos hoje, só desenvolvemos fazendo escolhas. Escolhas boas, tem que ser escolhas boas. O que mais? Se o espírito encarnasse apenas uma vez, seu progresso estaria limitado às pequenas ou microscópicas conquistas espirituais de uma única experiência material, sem levantarmos aqui as inúmeras diferenças de oportunidades a que cada alma se sujeita na vida material. Somente a reencarnação explica como o processo de progresso espiritual se dá completamente. Podemos dizer que cada encarnação nós estamos evoluindo um pouquinho. Por achar que não tem, nem é impossível uma pessoa chegar aqui e não melhorar 1 milímetro. Nem que seja a dor batendo. Um dia a dor vai bater tanto que ele vai parar e falar, meu Deus, eu tenho que mudar. Então, agora, o que a doutrina traz para nós? A oportunidade de nós não esperarmos a dor bater para a mudança, para que nós possamos criar nosso céu todos os dias, convivendo, aprendendo a perdoar, aprendendo a tolerar, aumentando a potencialidade das nossas virtudes, né? Paciência, paciência, essa é braba. Eu que diga. Mas a gente está tentando e a gente vai chegar lá. Pessoal, chegamos ao final do estudo de hoje. Próxima semana, nós já estaremos com a turminha de estudos presente aqui. A gente vai interagir mais com as pessoas aqui. E, se Deus quiser, a gente vai continuando, se assim Deus o permitir. Então, que as bênçãos de Jesus possam estar conosco hoje, em todos vocês nas suas casas. Recebam muita paz, harmonia e, sobretudo, abram seu coração para a luz. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.